Prazer pessoal, meu nome é Fábio, eu estou fazendo a apresentação sobre circuitos elétricos. Meu nome é Fábio Santos Souza, a apresentação vai ser avaliada pelo docente Eduardo José Lima Gomes, da disciplina de Física Geral. Bom, o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é um circuito fechado. Bom, ele começa e termina no mesmo ponto. Ele é basicamente formado por... Ele é formado por vários elementos e eles se ligam e assim eles tornam possível a passagem de corrente elétrica. Bom, esse caminho fechado ele é percorrido por corrente elétrica e é o que chamamos de circuito elétrico, né? A corrente elétrica é circuito elétrico. Bom, a sua função é enviar energia para diversos elementos. Para esses diversos elementos. E são os elementos basicamente lâmpadas, aparelhos elétricos, eletrônicos, motores, etc. Bom, esse caminho de corrente elétrica, ele é um condutor, é um caminho condutor. Geralmente esse caminho condutor é por um fio de cobre. Esse cobre, por sua vez, é ele que os elétrons se movem. Por esse fio de cobre que os elétrons se movem e eles formam a corrente elétrica do circuito. Bom, a intensidade de corrente que percorre o circuito é basicamente a quantidade de carga que o circuito transporta por unidade, onde Q é a quantidade de carga e ΔT é o intervalo de tempo. Então, no sistema integrado, sistema universal, a carga é medida por Q de Coulomb e o tempo por S, que é segundos. A intensidade é medida por amperes, fixem bem. Bom, a intensidade no final também é variável. E por ser variável, bom, aí aqui a gente pode ver a equação que é igual a Q sobre ΔT. Bom, e o sentido da corrente, ele é por convenção. E é o oposto do movimento dos elétrons. Então, se o elétron vai para cá, a corrente vai para cá. Bom, próximo aqui a gente tem os elementos do circuito. Quais são os elementos do circuito elétrico? Resistores, capacitores, geradores, condutores e indutores. Bom, pelos resistores. Resistores são componentes elétricos e geralmente eles têm duas funções, que é as funções de limitar a passagem da corrente elétrica através do controle da voltagem. Eles basicamente dificultam essa passagem através da voltagem. Bom, primeiro é a lei de Ohm, que se relaciona com corrente E. A lei de Ohm é composta por R, que é resistência, então R é igual a U de tensão sobre I de intensidade da corrente. Bom, os capacitores. Capacitores são componentes que armazenam cargas elétricas. Eles são utilizados sempre que há resistência. Então, são dois condutores separados por um isolante. E tem as cargas de sinal contrário. Bom, assim eles fazem um acúmulo entre si, dividindo-se por força eletrostática. Esta capacidade eletrostática depende da carga da tensão do capacitor. Bom, geradores, devido a uma grande diferença de potencial entre dois corpos, tipo a diferença de potencial, exemplo,
a saída da casa 220 e nós temos a tomada com a sua tomada de cabo de carregador, que ela é no máximo 45 watts. Aí nós temos os geradores, que eles são dispositivos que prolongam a diferença entre esses dois corpos. Assim, eles transformam os diferentes tipos de energia e eles são responsáveis por manter esse diferencial de potência. Eles fornecem energias para as cargas, fazendo que ele aumente de um polo para o outro polo. E a equação dele é U de tensão, que é igual a E, que é E de força eletromotriz, menos R, que é de resistência interna, e I, que é a corrente. Bom, nós temos os condutores. Bom, os condutores são elementos que permitem que as cargas circulem facilmente num circuito elétrico. São geralmente fios metálicos e cobres. Aqui nós temos a simbologia, né, dos condutores. A simbologia dos condutores convencional é uma simbologia que tem só uma linha reta tracejada. Uma simbologia é uma forma da gente entender com mais praticidade, com formas e símbolos, os elementos que estão sendo falados, de uma forma mais simplificada. Bom, aqui nós temos os indutores. Basicamente, os indutores são os dispositivos que armazenam a energia, né? Então, eles armazenam a energia elétrica através desses campos magnéticos e também são utilizados como circuitos com filtro para ambas as frequências e para proteger o circuito em grandes oscilações de corrente. Bom, aqui como exemplo de indutor, a gente tem o gimbal, né? Bom, cadê aqui? O gimbal, você vê aqui. Ele faz um campo magnético que faz com que o gimbal se movimente. Ele também faz esse papel de proteger de grandes oscilações. Bom, circuito elétrico simples, aqui você pode ver pelo esquema que ele é simples. Começa de um lado e vai para o outro. O V aqui, que é os watts que saem. Aqui tem a saída, que pode ter ou não um botão de liga e desliga. Bom, é aquele que percorre apenas um caminho, né? Então, por exemplo, a gente tem as baterias. São sempre os mesmos elétrons que estão dentro das baterias e elas estão sempre circulando. Se não fosse assim, eles não conseguiriam receber energia logo após ter fornecido. Bom, aqui a gente tem um circuito elétrico em série, que tem uma associação entre si, e a partir disso os componentes se ligam na mesma direção. Exemplo, a gente tem as árvores, ou os pisca-pisca das árvores de Natal, que quando se queimar uma lâmpada, prejudica os restantes. Então, se queimar a primeira lâmpada, a segunda, infelizmente, vai sofrer uma perca, né, de watts de potência, porque os mesmos elétrons não vão conseguir estar passando com a facilidade que passariam se o circuito estivesse funcionando perfeitamente. O circuito em série queimou ali na frente, os elétrons não vão conseguir se movimentar e assim vão danificar a recepção e a passagem do próximo. Bom, o circuito elétrico em paralelo, ele existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Bom, isso aí acontece por aquela tensão elétrica constante em todos os pontos. Então, um exemplo de circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas
existem na casa têm a mesma tensão elétrica. Então, todas as tomadas, o elétron faz o mesmo caminho e volta o mesmo caminho. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Tem uma bifurcação, abre no circuito em série, insere mais um circuito no circuito em série e transforma no paralelo. E o circuito elétrico misto é o que possui tanto elementos de arranjo de circuito paralelo quanto elementos de série. Bom, alguns consumidores do circuito misto são ligados de forma independente em paralelo também. Então, a gente tem trechos de circuito misto ligados com ligações dependentes e em séries também. Como vocês podem ver aqui no esquema, né? Pode ter paralelo e misto. Então, passa pelo misto, depois bifurca, vai pelos dois paralelos e volta para um simples, um em série, depois paralelos e em série de novo. Bom, aqui a gente tem uma atividade de fixação. Nessa atividade de fixação tem algumas questões, né? A primeira questão é a de classificar uma das frases abaixo como verdadeira ou falsa, para a alternativa correta. Então, vamos verificar. O circuito elétrico é um circuito fechado por onde passa uma corrente elétrica. Verdade, a gente viu aqui que o circuito elétrico é um circuito que ele é fechado e passa uma corrente elétrica pelos condutores. Bom, o circuito elétrico é formado por elementos, tá certo? Quais são os elementos? Resistores, tá certo também. Capacitores, indutores, tá certo também. Unidos por um fio condutor, tá certo também. Bom, 3. Com o circuito elétrico é fechado, é possível interromper a passagem. Não, como o circuito elétrico é fechado, é possível interromper a passagem de corrente elétrica. Isso aqui está errado. Sabe por quê? Dizer que é impossível, né? Não é impossível. Porque um dos elementos utilizados no circuito elétrico é uma chave e ela pode ser ligada ou desligada, conectando ou não elementos do circuito. Que nem a gente pode ver nesse circuito elétrico aqui, ó. Pode ser ou não ligada a chave para conectar. E ao ser ligado, ele abre o caminho e interrompe a passagem da corrente elétrica, exatamente como acontece se desligamos a lâmpada. Vamos à próxima atividade. Então, aqui seria as duas primeiras verdadeiras e a última falsa. Bom, marque a alternativa correta sobre corrente elétrica. A intensidade da corrente que percorre um circuito é a quantidade de carga que o circuito transporta por oscilação. Isso não está correto, pois a intensidade que ocorre no circuito é a quantidade de carga que o circuito transporta por unidade de tempo. Nós vimos isso no slide também, que é por unidade de tempo e não por oscilação. Oscilação tem a ver com ondulação. Ondulação é outra coisa. Unidade é a unidade de corrente elétrica é 1 ampere, tá certo? No Sistema Internacional de Unidades, 1 ampere é definido como a quantidade de cargas que o circuito transporta por unidade de tempo. Essa aqui, a meu ver, até então é a correta. Bom, na corrente elétrica alternada, os elétrons não possuem movimento ordenado, eles se movimentam em todas as direções. Essa aqui está incorreta, pois eles se movimentam ordenadamente, todos juntos de um lado e depois todos juntos para o outro lado. Então, não é de forma alguma em todas as direções, porque senão não seria um circuito em série, seria espalhado, né? Seria igual à luz em todas as direções. O sentido da corrente por conversão é o mesmo do movimento dos elétrons. O sentido da corrente por conversão é oposto ao
movimento dos elétrons. Então, essa D também está errada. A certa é a letra B. Bom, o que são resistores? Bom, aqui ele fala que resistores são componentes elétricos que armazenam cargas elétricas. Só que quem armazena cargas elétricas são capacitores, não resistores. Bom, os resistores são fontes de carga do circuito e são os responsáveis por manter a diferença de potenciação de forma alguma. Quem faz isso são os geradores, que a gente viu em alguns momentos atrás. São os elementos que permitem que as cargas circulem facilmente no circuito elétrico. Quem faz o papel para circular são os condutores, a gente viu anteriormente. São elementos de circuito que transformam a energia elétrica em energia térmica. Esses sim são os resistores, a gente transforma a energia elétrica em térmica. Bom, vamos para mais uma atividade. Análise as colunas e marque as alternativas que relacionam corretamente. Bom, vamos começar com os resistores. Quem são os resistores? Como a gente viu na questão anterior, resistores, eles convertem a energia elétrica em energia térmica. Então, C aqui, de converter energia elétrica em térmica. C, a gente tem a A, B e a C. A B e a C tem um C. Então, quem são os capacitores? Capacitores armazenam cargas elétricas, né? Então, quem é que armazena cargas elétricas aqui é a D. Então, a D armazena cargas elétricas. Então, primeiro C, segundo D. E 3, indutores. Indutores, eles armazenam energia elétrica através de um campo magnético. Então, aqui é 3B. E 4A, geradores, mantém a diferença no potencial. Então, aqui a correta é a letra C. Bom, aqui nós temos as referências, né? Desde já agradeço ao tempo aqui convertido pela apresentação. Aqui foi essa apresentação disponível. O atracho. Desde já agradeço. Obrigado e até a próxima.